Muito boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários da casa, público de casa que nos acompanha pela rede social. Boa noite especial ao pessoal do Coqueiral que nos acompanha aí no plenário. Plenário bonito hoje com várias crianças. Isso, bem lembrado, ontem foi dia da criança e hoje somos presenteados aí. Muito bonito. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para apresentação de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, declaro aprovada a ata. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço que o senhor secretário proceda à leitura. Boa noite a todos. Pedido de providências número 77. Parecer Novo, 13 de outubro de 2022. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Que seja realizada a manutenção sob a forma de patrolagem e revestimento com pedra brita ou saibro da estrada da senhora Madalena Schaeffer, Flávio Fink e outros moradores. Justificativa. O pedido visa a segurança dos usuários desta via e também as condições de trafegabilidade, uma vez que a pista está em precárias condições. Trata-se da estrada que faz intersecção com a RS 124, ao lado do antigo packing house do falecido senhor Jorge Schaeffer. Pedido de providências número 78, Parecer Novo, 13 de outubro de 2022. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Que seja realizado com a maior urgência possível o conserto da ponte da Estrada Souza, na localidade de Despique, próximo à residência do Sr. Flávio de Souza, bem como que a mesma seja substituída, após estudo técnico pormenorizado, a ser impulsionado pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal. Nesta via, alvo de pedido de providências, existem diversas residências das famílias tradicionais do local. Mais recentemente, propriedades foram adquiridas por novos investidores, principalmente na área da fruticultura. Consideramos isso muito positivo, pois o fomento da produção local está contribuindo para o desenvolvimento da comunidade de Despique e, por conseguinte, sendo favorável ao município de Parecer Novo. O fato é que nesta via existe uma ponte antiga, construída ainda em madeira, que está comprometida na sua base, tornando perigoso a travessia de veículos, principalmente caminhões pesados. Por isso, através desse pedido, solicito providências do reparo imediato da ponte, considerando o iminente risco de acidentes. Também aproveito para sugerir que seja feito um planejamento de substituição dessa ponte de madeira para concreto ou por galerias, após análise do Departamento de Engenharia da Prefeitura. Na certeza do entendimento quanto ao exposto, agradeço desejar, mantendo o protesto de estima e apreço, me colocando totalmente à disposição, no que for possível e necessário. Vereador Antônio José de Mello. Pedido de providência 79, Parecer Novo, 13 de outubro de 2022. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Que seja viabilizado, conforme abaixo assinado, que segue em anexo, que as crianças da linha de ônibus escolar, no trajeto igualmente já mencionado, passam a ser acompanhadas e tutoradas por monitor. Justificativa. O pedido visa a segurança dos usuários desse serviço público, pois tal linha é usada por crianças com necessidades especiais e também crianças pequenas, a partir de 4 anos. Os motoristas dessas linhas necessitam, além de prestar atenção no trânsito, cuidar e chamar a atenção das crianças, uma vez que já teve casos de crianças maiores agredindo fisicamente os alunos menores. Vereador Fábio Dimmer. Pedido de indicação 48, Parecer Novo, 13 de outubro de 2022. Encaminho nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Que seja viabilizada a devida licitação pública para adotar o Parque Municipal de um economato para utilizar de forma permanente e segura das dependências do Parque Municipal Júlio José Collin, com ampliação e melhor utilização de quadras poliesportivas, além de eventos esportivos, culturais e turísticos, caminhadas e trilhas,
bem como disponibilizar e ampliar quiosques, serviços de copa e cozinha, e outras possibilidades compatíveis com o local. Justificativa. Considerando diversos pedidos, principalmente vindo de desportistas e moradores que utilizam finais de semana as dependências do nosso belíssimo parque, apresento esta indicação de que seja realizado o devido processo licitatório, visando que seja agregado ao nosso parque municipal um serviço de economato. Tal medida não gerará qualquer custo a mais para o Poder Executivo, e um econômico poderá melhor atender a comunidade local. A figura do econômico resultará, na minha percepção, em ampliação e melhor utilização de quadras poliesportivas, além de eventos esportivos, culturais e turísticos, caminhadas e trilhas, bem como disponibilizar e ampliar quiosques, serviços de copa e cozinha e outras possibilidades compatíveis com o local. Para tal, é de extrema importância que seja viabilizado com urgência serviço de economato, dentro de processo legal e das possibilidades técnicas. Na certeza do entendimento quanto ao solicitado, me coloco à disposição no que for possível e necessário. Vereador Antônio José de Mello. Mensagem 88 de 10 de outubro de 2022. Excelentíssimo senhor Fábio Dimer, presidente da Câmara de Vereadores. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei 88 de 2022, que autoriza o município de Parissinovo a firmar convênio com o município de Harmonia, visando a permuta de cargas de saibro e cascalhos, e da outras providências. O presente projeto de lei objetiva a autorização legislativa para que o município de Parissinovo possa firmar convênio com o município de Harmonia, visando a permuta de cargas de 10 metros cúbicos de saibro por cargas de 10 metros cúbicos de cascalho. Desta forma, o município de Parissinovo ficará autorizado a ceder cargas de saibro ao município de Harmonia, em troca de cargas de cascalho, na mesma quantidade. Assim, cada município poderá utilizar os materiais permutados na manutenção das estradas que ligam as localidades do interior ou nas estradas de acesso às propriedades rurais, objetivando especialmente a melhora nas condições de transporte e escoamento da produção primária. Importante informar que não há, no município de Parissinovo, local licenciado para que a Secretaria Municipal de Obras e Viação possa extrair os cascalhos necessários à manutenção de estradas e abertura de novos acessos às propriedades, bem como não há no município de Harmonia local licenciado para que possa extrair o saibro necessário para utilizarem no acabamento final de suas estradas do interior. De acordo com o projeto de lei acostado, cada município cedente será responsável por comportar as despesas com o carregamento dos respectivos materiais, enquanto que as despesas inerentes ao transporte ficarão sob a responsabilidade do município cessionário. Ainda é importante salientar que o município de Harmonia já possui lei autorizando a assinatura do termo de convênio em questão, permanecendo no aguardo somente da autorização legislativa de nosso município, para que seja formalizado o respectivo termo entre os entes. Diante do exposto, proponho o presente projeto de lei ao crivo dos nobres edis, enquanto reitero os mais sinceros votos de estima e apreço, colocando-me ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 88 de 2022 autoriza o município de Parissinovo a firmar convênio com o município de Harmonia, visando a permuta de cargas de saibro e cascalho e da outras providências. Mensagem de veto número 2 de 2022. Excelentíssimo Sr. Fábio Dimer, presidente da Câmara de Vereadores. Encaminho a essa colenda Casa Legislativa o presente veto parcial ao projeto de lei 17 de 2022, na forma do artigo 55, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, por possuir vícios de inconstitucionalidade conforme razões abaixo. Inicialmente, registra-se que a grande maioria das exigências e informações contidas no PL 17 já está especificada e à disposição da população junto ao portal da transparência, bastando o mero acesso ao link disponibilizado no sítio oficial do município de Parissinovo. Por outro lado, o presente projeto de lei, embora tenha redação respectivamente pequena, apresenta, com a devida vênia, equívocos relacionados ao conceito institutos,
não aplicáveis aos servidores públicos, como é o caso da expressão salário, uma vez que os servidores, cargos em comissão e aqueles que possuem funções gratificadas recebem vencimentos ou remuneração. A depender do contexto em que inseridas as expressões citadas, do mesmo modo, o PL classifica como distintas as expressões órgão, gabinete ou secretaria, quando, de acordo com a doutrina administrativa, a expressão é órgão já engloba as demais. No que tange aos vícios de inconstitucionalidade acima citados, salienta-se que os mesmos dizem respeito, especificamente, ao inciso 5º do parágrafo único do artigo 1º, PL 17. Isso porque as exigências contidas no mencionado inciso contrariam não só as leis de criação dos cargos em comissão, como também das funções gratificadas, visto que em nenhum destes diplomas legislativos consta a exigência de apresentação de curso técnico e experiências profissionais inerentes ao cargo ocupado, ou seja, viola a chamada reserva de administração. A exigência referente às experiências profissionais inerentes ao cargo ocupado também se mostra imprecisa, já que não define que a forma da administração poderia exigir tal requisito. O subjetivo do inciso, ora vetado, deixaria uma margem expressiva de discricionariedade ao servidor pretendente ao cargo em comissão ou função gratificada, dificultando o trabalho da administração na verificação do preenchimento dos novos requisitos previstos no PL, cuja fornecimento ou não de informações curriculares ficaria a cargo do futuro servidor ocupante do cargo em comissão ou função gratificada. Ou seja, trata-se de exigência desarrosada, que viola o princípio da razoabilidade previsto no artigo 19, caput da Constituição Estadual. Vejamos, artigo 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios, visando a promoção do bem público e a prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõem, observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação, da transparência e o seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional 79, de 23 de julho de 2020. Desta forma, ante as razões substancialmente expostas, com fulcro no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e com base nos argumentos acima elencados, veto parcialmente o texto do Projeto de Lei 17 de 2022, especialmente o inciso 5º do parágrafo único do artigo 1º do PL 17, ocasião em que submeto a cuidadosa apreciação dessa colenda Casa Legislativa. Parecer novo, 6 de outubro de 2022. Atenciosamente, Paulo Alexandre Barto, Prefeito Municipal. Seriam essas correspondências, presidente. Muito obrigado. Colega vereador, se alguém tiver algum comentário a fazer sobre a ordem do dia, sobre a correspondência, poderá fazê-lo agora. Eu quero pedir desculpa ao pessoal de casa pelo atraso no início da sessão. Nós tivemos anteriormente uma audiência pública com o secretário de Obras e o diretor do Departamento de Trânsito, onde acabou se estendendo muito, né? Tivemos diversos assuntos, tivemos boas respostas, vamos dizer assim, satisfatórias para passar para quem acompanhou. A audiência pública foi transmitida. E também para quem não acompanhou agora, a gente pode dar um posicionamento nas questões pendentes aí já do ano passado, como por exemplo quebra-molas, pedidos, instalação de paradas cobertas na rede escolar do município, pinturas de faixas de segurança nas vias públicas, instalação de placas de sinalização de redução de velocidade e demais placas, e também placas de denominação de ruas que foram criadas no decorrer do período. Agora, na hora dos oradores, obedecendo ao rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá falar por 15 minutos no máximo. Bancada do Republicanos, vereador Augusto. Agradeço. Seguindo no Republicanos, vereador Gelsi. Farei uso, presidente. Lhe concedo tempo regimental de 15 minutos.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, servidores da casa, moradores, munícipes aqui de Parecinudo, da comunidade de Coqueiral, sejam sempre muito bem-vindos na Casa do Povo. E as pessoas que nos assistem aí ao vivo ou no tempo que achar importante e necessário. E eu sempre digo, reitero aqui a questão da importância de realmente acompanhar os serviços os trabalhos da Câmara de Vereadores, onde tudo passa por aqui, né? Temos prerrogativas específicas, né, inerentes ao cargo, que é legislar, fiscalizar os atos do Poder Executivo, apresentar indicações, pedidos de providências, e a exemplo dos pedidos de providências por colegas vereadores e por mim aqui elaborados no dia de hoje, atendendo as comunidades, no caso a comunidade de Coqueiral, tem os pedidos também da comunidade do Despique, Matiel e Bananal, já tivemos 2 semanas consecutivas. Então, esse trabalho, quando é acompanhado pelo morador, é importante para saber o que exatamente passa aqui nessa Casa do Povo. Pedidos, né, importantes e muito bem falado pelo nosso presidente, foram dezenas de solicitações, algumas mais específicas, como foi falado, em questão de paradas de ônibus, abrigos para as crianças da rede municipal de ensino, a questão de redutores de velocidade, atendendo critérios técnicos de viabilidade, mas pelo menos placas, sinalizações para que aumente a segurança, principalmente das nossas crianças, e pinturas nas vias que pertencem ao município, a exemplo da Transitos, que é uma estrada municipal, intermunicipal, então, aonde que está em território de Pareci, responsabilidade da Prefeitura Municipal, de todos nós, e nós aqui trazemos aqui a essa casa diversas solicitações a questão de segurança, pinturas, né, já foi feito vários pedidos. Então, também eu convido as pessoas que puderem verificar a anterior sessão, que a gente aqui recebeu o secretário de obras, diretor de trânsito, para falar um pouco sobre essas dezenas de pedidos, para dar uma explicação para a população de Pareci Novo, para que nós possamos, para aqueles que não possam assistir, que possam, nós levaremos, né, a resposta, que os pedidos, né, então, estão direcionados e a gente está cobrando a efetivação dessas solicitações. É para isso que a gente foi eleito, e a gente tem que ouvir as demandas das pessoas de todas as comunidades e trazer aqui, registrar, deixar oficializado, enviar para o Poder Público Municipal, porque nós não podemos gerar despesas. Nós, vereadores, nós podemos, quando provém de recursos financeiros, nós podemos indicar, pedir as providências necessárias, né, elaborar nesse sentido, mas é o executivo que pode realmente fazer. Mas, como eu falei na reunião, é um termo muito utilizado e serve bem, por o que eu vou falar agora, a questão dos freios e contrapesos, porque a gente sabe que a prerrogativa de vereador não é executar a obra, das quais eu relacionei há pouco, mas a gente tem a competência, podemos chamar, né, convidar prefeito e vice, se a gente achar necessário, convite, e a gente pode convocar secretários para explicar para nós algum assunto pertinente. Então, a gente pode, tem que ter a pauta específica, e a gente traz, né, algum secretário, algum diretor, né, como quando o assunto é importante, é passado, né, pela aprovação de todos os vereadores, e aí aqui nessa tribuna é chamada, então tem a oportunidade de então explicar, né, para os vereadores, mas na verdade nós somos os porta-vozes das pessoas, então na verdade a explicação é para o munícipe, para o morador de Pareci Novo. Então, mais uma vez eu reforço, possam assistir nossas sessões, ver os trabalhos que estão sendo realizados, muito atuante, estamos fazendo o possível atender a população de Pareci no que é possível, né, a gente poder fazer.
Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de todos de eu estar aqui, podendo representar a população de Pareci, e pode ter certeza que aqui tem alguém que vai sempre batalhar, trazer, buscar alternativas, enviar, né, apresentar projetos de leis, como já apresentei diversos, e indicações, pedidos de providências. O que for da minha alçada, dentro das prerrogativas, estará sendo feito, está sendo feito, e me coloco à disposição de todas as comunidades do município de Pareci Novo. Obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras, colega vereador. Bancada do Progressista, vereador Fábio. Como farei breve uso, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente. Mais uma vez, saudar a todos aqui presentes, ao pessoal de casa que nos acompanha pela rede social, pessoal do Coqueiral aí que nos prestigia aí com a presença, com diversas crianças aí, aproveitar e desejar o dia de ontem, né, que foi o Dia da Criança, que são nosso bem maior, né, nosso tesouro, que a gente quase toda semana pauta aqui, matérias para educação, professores, transporte, enfim, tudo que envolve educação. Essas crianças são nosso futuro. Eu espero realmente, né, que a reivindicação de vocês seja acatada pelo Executivo, né, que vocês estão reivindicando aqui é um monitor que acompanhe o ônibus da rede escolar que faz o trajeto lá para a localidade de vocês, né? Eu tenho certeza que todos da rede escolar gostariam que tivesse um monitor em cada ônibus. Talvez não seja possível, mas eu acredito que, em caso de extrema necessidade, tenha que ser atendido. No caso de vocês, eu vejo que né, pelos relatos do que já houve. Então, eu peço realmente que o Executivo se empenhe para tentar conseguir efetivar isso. E também, puxando um pouco o gancho, ou estendendo um pouco, então, o que o nosso colega vereador Gelsi falou, a nossa reunião que a gente teve anteriormente aí com o secretário de Obras e o diretor do Departamento de Trânsito foi muito positivo, né? A gente precisava disso porque já se fecham 2 anos de mandato, a gente está chegando em 2 anos de mandato, e seguidamente as pessoas vêm nos cobrando na rua o porquê tal obra não foi feita, você pediu, né? Perguntas desse tipo, né? Você reivindicou, fica parecendo assim que a gente não está levando os pedidos de providência, as indicações de projeto para o Executivo. Mas quero, né, garantir a todos que todos os pedidos que são feitos a cada vereador aqui são levados, né? A gente está aqui preenchendo pedidos de providência, a gente está votando indicações de projeto, tudo é encaminhado ao Executivo. Enfim, em diálogo com o secretário de Obras, a gente agora tem assim uma perspectiva que algumas das providências serão realmente encaminhadas. Agradeço aquelas que foram, né? Não vamos também desmerecer, porque muita coisa foi feita e está sendo feita. Como o secretário bem falou, a carga de trabalho deles é alta, né? Eu acredito que sim. Agradeço desde já tudo que vem sendo feito, mas aquelas obras que estão pendentes, pelo menos agora a gente tem uma esperança aí de poder dar andamento e mostramos para a população que acompanhou da forma que está sendo feito, da forma que foi levado, né, com as palavras do secretário explanando as formas que pode ser aplicado, tudo que está pendente. E também eu quero desejar para o dia de sábado, dia 15 de outubro, um feliz Dia do Professor, que também vem junto ao encontro daqueles que são nosso bem maior, das crianças, né? Os nossos educadores aí que se empenham muito, fazem do seu melhor para educar nossos filhos, para alfabetizar,
e para que eles tenham um futuro digno e justo. Certo, pessoal? Da minha parte, seria isso. Muito obrigado. Bancada do PDT, vereadora Lourdes. Boa noite, mesa diretora, jurídico, colegas vereadores, munícipes de Coqueiral, sejam bem-vindos. Muito importante a visita de vocês aqui na nossa casa, na Casa do Povo. Bom, a minha fala seria sobre a reunião de hoje de noite com o secretário do Obras e de Desporto, diretor de Desporto, sobre o trânsito. Foi muito importante essa reunião. Eu sei que a gente tem muitas demandas, sim, temos, mas também já foram feitas muitas coisas. Então, eu acho que precisamos também agradecer o que já foi feito. Que sábado de noite a gente teve uma coisa mais linda no Pareci Novo. A inauguração de um estádio, Osório Nunes, a iluminação, que não existe em qualquer lugar, mas Pareci Novo tem o privilégio de ter um estádio iluminado. As pessoas, as crianças podem jogar bola de noite, os adultos podem sair jogos. Então, isso não tinha, tem agora. Eu sei, tem coisas atrasadas, mas precisamos sempre pensar e agradecer o que já temos. E também o meu pedido sobre trânsito, como o vereador Pedro colocou, se vamos fazer só quebra-molas, daqui a pouco vamos ter um chamado de uma ambulância, tem uma pessoa muito mal. Imagina a ambulância passar por 20 quebra-molas. Até onde, até que horas a ambulância chega na casa dessa pessoa? Ela pode estar morta quando chega, infartada. Então, eu sugeri, meu pedido, também não sou contra quebra-molas, podemos fazer, mas trabalhar mais na conscientização, trabalhar em placas, conscientizar os motoristas, andar mais devagar, colocar frases lindas que chamam a atenção do motorista. Eu acho que isso vai tocar o motorista. Eu sou motorista. Eu acho, se eu vejo isso, eu vou recuar meu pé, né? Porque eu vou pensar nas crianças. Tem passarela. Então, pessoal, agradeço muito o pessoal de Coqueiral. Sei que a gente já está um pouco estendido aqui no horário. Mas uma boa noite a todos e obrigado pela presença de todos. Obrigado, colega vereadora. Fim da hora dos oradores, passaremos à ordem do dia. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, que altera o coeficiente padrão e carga horária dos cargos efetivos de médico, ginecologista e médico pediatra. Em discussão? Não havendo discussão. Pois não? Comentar esse assunto aqui. Não, é o seguinte, olha, lendo o ofício aqui, diz o seguinte: os cargos de que se trata o presente projeto de lei foram criados no ano de 2006, mas até o momento não foram supridos mediante concurso público. Tá. Os médicos que hoje atuam são profissionais terceirizados, contratados por intermédio do consórcio intermunicipal Ciscaí. O objetivo desse projeto não é aumentar o salário dos médicos que hoje estão pelo Ciscaí e nem aumentar a carga horária. É abrir o concurso para fazer a mudança
tirar os médicos do Ciscaí e passar para médicos efetivos, pela alegação de que sai mais barato esses médicos concursados. Só que eu tenho dúvidas sobre esse custo, porque um médico concursado, um médico efetivo, ele fica à custa da prefeitura não só o tempo que ele trabalha, ele fica também o tempo de aposentado por conta da prefeitura. E nós sabemos de que lá por daqui a 12, 13 anos vamos ter uma segunda folha de pagamento, que é a folha dos aposentados, que o fundo vai terminar. Eu acho que esse projeto aqui deveria ser bem mais discutido e feito os cálculos, o que sai mais barato mesmo. E tem o outro lado, médico contratado por consórcio intermunicipal, tu escolhe o médico. No concurso, tu tem que pegar aquele médico que ganha o concurso. Quando eu vou no médico, eu quero escolher o meu médico. Eu acho que ali, na minha opinião, o prefeito está equivocado. Porque hoje eu tenho uma coisa que eu nunca esqueci. Em 93, quando começou o município, estava o prefeito Hilário Jungs, hoje não está mais aí, aqui no Pareci, dando uma orientada sobre como administrar um município. E ele disse o seguinte: eu só tiro o meu funcionalismo do INS se eu for obrigado. Hoje sabemos muito bem o que é o município de Tupandi e comparando com os outros municípios, o progresso que tem lá, a organização, o planejamento, eu acho que no Pareci está faltando um pouco de planejamento. Obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Como eu voto também nessa lei complementar, o entendimento que eu tenho dessa lei complementar é que ela não cria cargo e sim altera o coeficiente e a carga horária padrão. Mas na íntegra, a gente pode ler ele na íntegra novamente. O secretário... senhor me permite eu ler a mensagem do projeto? Perfeito, eu acho que seria o ideal. Mensagem 83, de 26 de setembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Fábio Dimmer, presidente da Câmara de Vereadores. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei complementar 83 de 2022, que altera o coeficiente, o padrão e a carga horária dos cargos efetivos de médico ginecologista e médico pediatra, constantes no quadro dos cargos de provimento efetivo, artigo 3º da Lei Complementar 381 de 97 e da outras providências. O encaminhamento deste projeto de lei objetiva o aumento da carga horária do cargo de médico ginecologista e do cargo de médico pediatra, passando das 10 horas semanais para 20 horas semanais. Em decorrência deste aumento, há necessidade de adequação dos vencimentos dos referidos cargos. Cabe informar que o novo padrão, coeficiente, carga horária e vencimento propostos pelo presente projeto de lei são os mesmos previstos para o cargo efetivo de médico, que atua como clínico geral, ou seja, há um efetivo de aumento de remuneração, vencimento, passando dos atuais R$ 2.888,27 para R$ 7.509,52. Os cargos de que trata o presente projeto de lei foram criados no ano de 2006, mas até o momento não foram supridos mediante concurso público, provavelmente em razão da defasagem da remuneração. No entanto, os serviços prestados por essas duas categorias profissionais vêm sendo oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social à nossa população por profissionais terceirizados, contratados por intermédio do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí, Ciscaí, o que acaba onerando os cofres públicos, tendo em vista que o custo da hora de trabalho de um profissional terceirizado é maior que o custo salarial de um profissional concursado, em decorrência da carga tributária e dos encargos pagos pelas empresas que fornecem a mão de obra. A administração municipal objetiva realizar em breve concurso público, no qual deverão constar os cargos de médico ginecologista e médico pediatra. Dessa forma, há necessidade de adequação dos vencimentos desses cargos para que estejam de acordo
com os valores praticados para a categoria, tendo em vista que os atuais vencimentos encontram-se defasados e possivelmente não haverá candidatos interessados para concorrerem às vagas. O aumento da carga horária semanal decorre da demanda existente junto à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social com relação a essas especialidades, qual atualmente é suprida apenas por 2 profissionais terceirizados, conforme já informado. Além do reajuste do vencimento e do aumento da carga horária, o presente projeto de lei prevê a inclusão do padrão 10C no artigo 23 da Lei Complementar 381 de 97, tendo em vista que o mesmo foi criado somente no artigo 3º da referida lei, com relação ao cargo efetivo de médico, restando necessária a sua previsão no artigo 23, do qual estão previstos os coeficientes segundo a classe em que o servidor se encontra na carreira. Diante do exposto, permaneço na expectativa de aprovação do proposto projeto de lei, cujas propostas irão viabilizar a nomeação efetiva desses importantes profissionais. Muito obrigado pela leitura, colega vereador, secretário. O meu entendimento, eu só vou me manifestar porque eu também voto nessa lei complementar. Meu entendimento é que a necessidade de aumentar o coeficiente de remuneração se dá pela defasagem e também pelo aumento da demanda e da carga horária. E, pelo meu entendimento, não autoriza a criação de cargos, e sim prevê futuro concurso público para, então, haver interessados, é preciso aumentar a remuneração, porque realmente esse valor ele não atrai médicos, né? Então, mas eu peço mais um complemento do nosso jurídico, o doutor Júnior, ele pode explanar melhor, né? Ele tem um entendimento melhor da lei, e eu tenho certeza que seria muito importante até para o entendimento de todos aqui. Mas, doutor, eu faço essa observação. Este projeto de lei, ele não autoriza a contratação. Posterior ao concurso, depois Exato. a gente teria que autorizar uma contratação, é isso, né? Exato. Ele está alterando o coeficiente, o padrão e a carga horária dos médicos efetivos, né? Já que o município tem de ginecologia, o médico ginecologista e o médico pediatra. Depois vai ser feito o concurso público, né, e possivelmente vai se abrir 1 ou 2 vagas. Essa informação eu não tenho aqui agora. É uma tentativa, imagino que o município vai fazer, né, de tentar abrir concurso público para esses médicos aí. Por quê? Porque como o que acontece, na verdade, com os médicos é que eles têm o limitador, né, o teto, que é o salário do prefeito municipal. Então, é difícil, né, de se conseguir. Então, que os médicos, pela concorrência, inclusive, dos municípios vizinhos, fiquem trabalhando aqui no município de Parecis Novo. É mais uma tentativa, me parece, inclusive foi esse termo que foi usado até pelo secretário da administração, quando protocolou esse projeto de lei aqui. Eu estava aqui na Câmara junto com a Rose, e foi essa rápida explicação verbal que ele deu para nós também, e é o que mais ou menos a gente vê aqui no bojo do projeto de lei e do ofício que foi encaminhado a essa Casa Legislativa. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Não, mas assim, lendo aqui, os cargos foram criados em 2006. E eu entendo que esses aumentos são para os cargos que não estão preenchidos ainda. Não, eu acho que, vereador Pedro, é uma interpretação a sua, né, doutor Júnior? A interpretação... Não, lendo aqui, mas até o momento não foram supridos, mediante concurso público, esses cargos. Então, hoje os médicos que atuam são contratados pelo Ciscaí, não são efetivos. Então, tudo que diz aqui se refere ao cargo criado em 2006, não aos médicos que estão hoje atuando. Então, é isso aí. Nós estamos aumentando o salário dos próximos que vão fazer o concurso, e não desses aí. Eu me abstenho de votar esse projeto. Perfeito, vereador Pedro. Mas só para concluir, não estamos autorizando contratação.
né? O cargo existe. É só fazer o concurso público agora. Nós estamos autorizando o valor desse cargo. Exatamente, é o vencimento que está sendo tratado e as horas semanais. Para esse justamente, cargo, o cargo já existe. efetivo. Aumento de horas semanais e aumento do vencimento. O cargo já existe. Pelo que eu entendi, o cargo já existe. Ele só não tem nenhum profissional efetivo, é um profissional terceirizado, e a prefeitura está tentando atrair um médico para assumir o cargo efetivo. Tá. O motivo que consta aqui é baratear o custo do médico. Porque a alegação aqui é o seguinte, é que o médico terceirizado sai mais caro. Mas no futuro, o médico terceirizado, quando ele para de trabalhar, está livre. E o concursado continua na conta da prefeitura, a aposentadoria dele. Perfeito. Mais alguém gostaria? Então coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que estiverem contrários que se manifestem. Vereador Pedro se abstém. Mais alguém? Aprovado por 8 votos. Projeto de Lei Complementar, número 085/2022, de iniciativa do Poder Executivo, que altera o padrão e o coeficiente do cargo efetivo de engenheiro civil. Em discussão? Eu acho que é o mesmo caso desse projeto anterior. Hoje, esse engenheiro ele é contratado pelo... é um terceirizado. E está se tentando fazer que algum médico faça o concurso e seja efetivado. É uma forma de administração que eu acho que não é o mais adequado. Esse caso aqui também precisaria de uma discussão maior. Eu vou me abster também. Perfeito. Só para colocar, o engenheiro, pelo que eu sei, ele trabalha meio-dia aqui na prefeitura. Aqui, pelo concurso, ele ia trabalhar 20 horas. Tudo pelo motivo de baratear o custo. Como já coloquei. Esses cálculos têm que ser feitos. O que sai mais barato? O terceirizado, na hora, sai mais barato, mas no futuro, o efetivo fica na conta da prefeitura. A aposentadoria dele. Perfeito, vereador Pedro. No caso do engenheiro em questão agora, eu também me abstenho. Anteriormente votei a favor, porque seria em caso de médico, questões de saúde e educação não discuto. Mas no caso do engenheiro, me abstenho do voto. Mais alguém gostaria? Eu também não vou votar. Mais alguém? Em votação. Os vereadores que estiverem... Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que estiverem contrários que se manifestem. Vou me abster. Aprovado por 5 votos. Proposta parcial do orçamento da despesa do Poder Legislativo de Parecis Novo para o exercício financeiro de 2023. Em discussão? Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores inscritos poderão fazer o uso da palavra por 10 minutos. Vereadora Lourdes. Queria ver, assim, com a população de Parecis Novo, todo o município, sob as paradas de
de ônibus para as crianças, que precisamos se sentar juntos, a comunidade, com os vereadores e com o executivo. Porque não podemos fazer paradas de ônibus em todo lugar. Precisamos conversar juntos, debater e conversar. Aonde tem aglomeração de mais número de crianças. Como o secretário falou antes, temos 700 crianças. Vamos ter que fazer 200 paradas de ônibus. Imagina, aonde que vai parar isso? Então, daqui a um tempo, a população vai ser convidada, junto com os vereadores, cada localidade, nós vamos convidar para nós conversar com o executivo e o legislativo. É assim que a gente chega num ponto assim, de união, de realizações. Se a gente não conversa, não se chega a lugar nenhum. Precisamos conversar. Não adianta nós dizer, eu atirei lá na prefeitura, mas eles não estão fazendo. Vamos conversar, vamos se entender que o município é belíssimo, Pareci Novo. Pareci Novo é um dos municípios mais lindos que tem. Gente, vamos dar muito valor ao nosso município. E tudo vai dar certo, tá? Eu sei que tudo não consegue se fazer. Eu sei, tenho certeza, que o prefeito Regino não conseguiu fazer tudo. Mas ele queria fazer tudo, mas ele não conseguiu. Então, não vamos conseguir fazer tudo, mas vamos fazer o principal. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos. Obrigado, colega vereadora. Vereadora Joyce. Farei uso. Lhe concedo o tempo de 10 minutos. Boa noite a todos. Em nome do presidente Fábio, cumprimento meus colegas vereadores, funcionários da casa, ao pessoal do Coqueiral que está nos assistindo aqui hoje, muito obrigado pela presença, e a todos os munícipes. Eu tenho alguns recados para dar, que quem quiser se inscrever e fazer o protocolo para receber o desconto de 10% do IPTU verde já pode fazer na prefeitura. Amanhã vai ocorrer o Bota Fora de imóveis velhos. Domingo também vai ocorrer, no dia 16, a Caminhada do Coração, com saída na Sociedade Santa Cecília, às 9 horas. Haverá uma exposição de orquídeas, sábado e domingo, no pavilhão da igreja, com abertura às 8 horas até às 18. E também parabenizar a todos pelo Dia do Professor, que vai ser no dia 15, sábado, e especialmente para minha irmã, que está iniciando a sua jornada nessa linda profissão. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, colega vereadora. Vereador Luciano. Vereador Gelsi. Farei uso, presidente. Lhe concedo o tempo regimental de 10 minutos. Cumprimento novamente a todos, principalmente as pessoas de casa. Falo de uma indicação que vai para a próxima sessão, né, que fala sobre o economato do Parque Municipal. É uma reivindicação de desportistas e frequentadores do parque, que é para poder utilização melhor desse espaço magnífico que nós temos. Nós temos espaços magníficos no nosso município, o Parque Municipal é um desses, para que a gente possa ter uma questão de segurança, a questão de um bom uso,
um melhor uso e o aproveitamento desse grande espaço que temos no Parque Municipal. Então, vai ficar essa indicação na casa para a semana que vem, de minha autoria. E parabéns ao município pela iluminação do estádio municipal. Também foi dado publicidade que vai ter economato no estádio também. Isso é importante, que pode melhor utilização dos espaços públicos, o grande aproveitamento dos nossos espaços públicos que nós temos, a dádiva de ter no nosso município. Falando sobre a questão de aumento da carga horária para atrair médicos profissionais. Realmente a questão dos valores não são atraentes, e no sentido desse aumento de carga eu votei favoravelmente, porque é questão de saúde, né? Mas eu concordo, né, com o vereador Pedro no sentido de a questão estruturação de economicidade. Nem sempre o cargo efetivo vai dar economia aos cofres do município. Então fica deixar bem frisado que a possibilidade de ter um profissional à disposição não, né, pode o município ainda optar, que com certeza, na visão que nós temos e as informações que a gente recebe, a exemplo da fisioterapeuta, de fisioterapia, a exemplo de alguns profissionais médicos, no final das contas sai muito mais barato um profissional via Siscaí, que também leva todas as questões legais de critérios de licitação e tudo mais. Mas saúde a gente não pode vacilar, nem saúde nem educação. A questão do engenheiro, eu vejo que o município pode ter alguém para que... Existem muitos projetos no nosso município de agricultores, de empresários, de expansão, muitas vezes até de rede elétrica, expansão nas suas dependências, Então, se tiver um profissional mais perto, isso eu vou aqui cobrar nessa Casa do Povo, uma efetiva participação, né, do setor de engenharia, porque atualmente, por mais interessado, e ele em função de poucas horas, não tem como atender tudo, né? Mas, se for escolhido, né, um efetivo, nós vamos cobrar, então, que tenha uma participação mais próxima das comunidades, mais próxima das pessoas que estão investindo, para que a gente possa criar mais empregos, criar mais renda e aumentar a arrecadação do nosso município, que a gente teve uma perda significativa, os dados oficiais estão aí, perdemos uma grande empresa, e desse profissional que pode vir, pode sim, né? Inclusive, nas próximas semanas eu vou entrar com um projeto, né, exatamente para ter esse suporte aos empreendedores, os pequenos empreendedores individuais, para que tenham suporte, um embase para que possa fomentar seus empreendimentos, seus novos empreendimentos, ou incrementar os já existentes, porque isso diretamente vai beneficiar todos. Como eu disse, mais emprego, mais renda e a maior arrecadação do nosso município. Tem uma parte ali, Sá. Pois não. Sobre a questão do médico e do engenheiro, no contratado tu escolhe o funcionário, no concurso tu tem que aceitar aquele que ganha o concurso. Eu acho que ali é um ponto muito importante, que eu valorizo muito. Do engenheiro contratado, tu pode fixar o tempo, as horas que ele vai prestar serviço para o município também. Da mesma coisa do médico.
Sim. Então, a questão de escolhas, né, do Poder Executivo, no sentido de fazer as melhores escolhas, e nós temos aqui para estar acompanhando de perto e vamos cobrar. Vamos cobrar o que for necessário. Para encerrar, pessoas que estão nos assistindo aqui pessoalmente, eu quero fazer algumas ponderações, já complementando essa questão de contratações. Fala-se em engenheiro, né? Eu embaso meu voto no sentido de dar um amparo, né, mais pessoalizado ao nosso empreendedor. Médico, eu vejo que, por ser um cargo de saúde, eu não, né, mas pode ser terceirizado, sim. E ainda não se fala o que nós estamos também falando, vereadores proponentes que já falaram conosco desde o ano passado, a questão da melhoria do funcionalismo, da educação e da saúde. Ainda não se falou da melhoria da remuneração dos professores, dos atendentes de creche. Não está se falando sobre as crianças, na saúde, os plantonistas, o plantão, que recebe o valor bem aquém do que deveria receber, os motoristas, as profissionais de enfermagem. Enfim, eu considero e friso mais uma vez que esta deveria ser a prioridade. Mas, como eu disse no início, na minha outra hora de orador, quando é criação, aumento, né, despesa, nós não podemos fazer. O que podemos fazer aqui é cobrar. Então, eu vejo essa grande importância. Para encerrar, eu quero aqui deixar registrado um abraço afetuoso de coração, para minha esposa, que completou mais um ano no dia 9. São 36 anos que estamos juntos. Muito obrigado, né? Dela temos 3 maravilhosos filhos, 3 noras, 4 netos. E é por eles, né, de 2 pessoas há 36 anos atrás, hoje já estamos em 12. E devemos defender as crianças. É o que nós fizemos aqui nos pedidos. Aqui nessa casa passou a questão da segurança, está aí os nossos tesouros. Eu recebi hoje no ar relatos de motoristas que andam muito velozes, aonde tem crianças. Então, esse cuidado nós temos que ter. Essas redutores de velocidade, que seja de placas, conscientização, nisso nós temos que defender. Que eu quero deixar uma marca de coisas positivas que a gente faz em defesa, principalmente das nossas crianças. E isso vai ser importante no dia 30, quando nós votarmos. Se nós realmente queremos um futuro melhor para as nossas crianças. Porque não podemos, presidente, secretário, vice-presidente, demais vereadores, pessoal de casa, nós temos que nos posicionar. Não podemos entregar o nosso país para a ala comunista. Nós temos que defender essa questão, porque senão nós estamos indo para caminho, né, de outros países, né? Pergunte para os médicos cubanos, temos até na nossa cidade, como é viver no país de esquerda comunista, né? Pergunte, eu já disse na semana passada, quando caiu o muro de Berlim, presidente, quando caiu o muro de Berlim, para que lado as pessoas correram? Para que lado as pessoas correram? Disse na outra sessão e repito aqui, que isso é importante. Se nós não fizermos, se nós não nos mobilizarmos agora, nós vamos nos arrepender depois. E o que eu puder fazer para defender os meus netos, meus filhos estão criados, mas meus netos ainda não. Claro que eu quero defender a mim também, minha esposa, meus pais, mas principalmente os meus netos. E nós não podemos entregar,
né, vem com o discurso bonitinho de esquerda para depois nos ferrar, exemplo dos países circunvizinhos aqui, que está tudo vermelho. Então, assim, ó, é hora da gente seguir no rumo certo, porque depois não adianta chorar. Depois não adianta chorar. O momento é agora e nós temos que nos unir. Né? Eu acho que é o momento de cada um se posicionar, que é para o lado certo. Ninguém está defendendo algo que vai ir de contra o que nós queremos para os nossos filhos, que é pátria, liberdade, né, e educação para todos. Voz e vez, que todos que nós trabalhamos, nós sabemos o que é isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras. Colega vereador. Vereador Augusto. Faria uso, presidente. Lhe concedo o tempo de 10 minutos. Boa noite, presidente. Em seu nome, lhe cumprimento e cumprimento os demais colegas vereadores. Cumprimento também nosso assessor jurídico, os nossos assessores de transmissão. Meus cumprimentos especiais aos nossos munícipes da localidade de Coqueiral que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos sempre na Casa do Povo. Estaremos sempre aqui à disposição de vocês, pautando as demandas. Meus cumprimentos também a quem está nos assistindo na nossa transmissão ao vivo. Meu boa noite a todos que deixaram um recado ali também. Quero transmitir um abraço especial e meu cumprimento especial ao meu tio Dioli, que está em casa agora após longos 40 dias no hospital. Lhe desejo uma ótima recuperação, em breve estarei aí lhe visitando. Um abraço especial. Presidente, importante as colocações hoje. Tivemos uma reunião muito produtiva aqui na Casa do Povo, com o secretário de Obras e Viação, nosso diretor de Departamento de Trânsito, porque temos inúmeros pedidos da comunidade, pedidos que são de interesse público municipal, e a nossa prerrogativa não é só colocar papel lá embaixo, não. É pautar essas demandas com respeito e cobrar elas do Executivo Municipal, para que o Executivo possa, através da estrutura pública, prestar esses serviços, que são importantes. Cada palavra, cada papel que é remetido lá para baixo é muito importante. Quanto às paradas de ônibus, eu vejo que se precisar fazer 200 paradas, vamos atender com 200 paradas. Mas não é preciso ter uma responsabilidade, é preciso dialogar com os pais, com a direção escolar, com o motorista também que conhece o trajeto todo, sabe da necessidade, e colocar à disposição aquelas crianças que ficam através de sol e chuva, aguardando o ônibus escolar. Essas nós temos que colocar uma estrutura adequada. Então é importante, é necessário isso, e que possamos agora dar esse entendimento. Quem não assistiu à convocação, entra na página da Câmara, está lá a convocação com o secretário, vai poder olhar, ter o entendimento do que foi tratado aqui. Mas o principal, através dessa audiência pública, colocamos e sanamos muitas dúvidas de muitos munícipes que colocavam que o vereador faz, o vereador executa. Não, quem executa é o Executivo Municipal. Nós estamos aqui cobrando essas demandas e vamos cobrar sempre do Executivo. Eu vou seguir esse trabalho agora de que, passado um período e as demandas não são nem sequer respondidas para nós, farei uma convocação trazendo o respectivo secretário aqui. Temos um momento de comissão, não temos a presença do Executivo, então vai ser uma forma de termos o Executivo junto conosco para dialogar. Tivemos 2 projetos hoje, que não tiveram o entendimento, e eu repito, vamos começar a debater esse projeto na Comissão Geral de Pareceres, que é o momento adequado para estudar o projeto, dar o seu parecer e, se preciso, solicitar ao presidente que baixe ele ainda novamente para a CGP para não pautar ele. A gente não pode aqui pautar um projeto sem o entendimento total dele. Isso vai impactar na pauta. Uma vez o projeto não entendido e aprovado, o projeto será lei e vai refletir nos próximos anos do município. Assim como os projetos de lei, de criação de cargo em comissão. Eu vejo, e até é uma opinião pessoal minha, um cargo em comissão
poderia se criar também, o cargo efetivo, poderia se criar um cargo em comissão, então, assim, dá mais autonomia ao prefeito nomear, se está descontente com, vamos pegar o caso do engenheiro civil, se está descontente com o engenheiro, ele tem autonomia de exonerar e nomear posterior outro engenheiro. O cargo efetivo já não. Então são alternativas e a Câmara precisa estar aqui sempre à disposição, faltando essas alternativas e dando essa oportunidade ao Executivo Municipal de autonomia. Então seria isso, presidente. Agradeço os colegas vereadores, principalmente agradecer aqui o público presente, podem sempre contar conosco. A parte. Concedido, vereador. Quanto à questão das paradas de ônibus, né, discutir com a comunidade escolar, com as comunidades, também iniciativa do presidente, também com a minha participação, acho que do senhor também, de, digamos, deixar à disposição, se todos os vereadores concordarem, ao município também, parte do duodécimo, que seria o valor destinado à Câmara de Vereadores, que é economizado, que volta ao cofre único do município, que poderia ser utilizado, então, pelo menos para algumas paradas de ônibus escolhida pela comunidade escolar para atender, então, essa reivindicação. Então, o Poder Legislativo ficaria à disposição do Poder Executivo. Exatamente, com certeza, né? Sempre estamos à disposição aqui. Também parabenizar a iniciativa, presidente, já logo colocar o orçamento do duodécimo para esse fim. É uma finalidade que merece uma atenção, né? Tendo em vista nossas crianças, os nossos jovens que utilizam da nossa rede escolar. Então, sempre é muito válido, sempre muito importante. Seria isso. Aos moradores que tiverem sugestões, demanda, estamos aqui sempre à disposição. E essa questão das paradas é algo que tem que ser debatido, direção escolar e os pais daqueles que utilizam o transporte. E, claro, nós, vereadores, sempre estaremos à disposição e presente nesse diálogo, porque é fundamental. Importante dialogar e chegar a um consentimento. Não porque não vai atender, a gente não vai fazer, vai ficando. Não, vamos iniciar, vamos fazer. Se não ter o pontapé inicial, não acontece. Então a gente segue cobrando isso. Espero que saia logo do papel este projeto. Boa noite a todos. Muito obrigado, colega vereador. Seguindo, vereador Pedro. Vereador Fábio, farei breve uso. Então, eu quero também explicar, manifestar a minha opinião sobre o meu voto na alteração da lei complementar, certo? Que altera o coeficiente e a carga horária para médicos, ginecologista e outros que venham ainda. Eu votei favorável pela seguinte questão. Hoje, nós temos que dar a oportunidade de aumentar o coeficiente porque está muito defasado. O valor está muito defasado. 2.000 e poucos reais não vai existir um médico nunca interessado por um concurso. Isso qualquer um concorda. E a importância, eu vejo o lado também do vereador Pedro, e na opinião dele, que vai onerar os cofres públicos lá na frente com aposentadorias, né? Daqui a pouco, quando este servidor estiver inativo, ele pode, por 20, 30 anos, onerar os cofres públicos. Entendo também, é um voto político, cada um vota conforme o seu entendimento, mas também eu faço a seguinte conta. Hoje nós temos médicos contratados pelo Ciscaí que chegam quase a 24.000 reais, conforme os meses, o atendimento. Né? Se a gente faz a conta da hora e multiplica, tem médicos que passam de 20.000 reais mês. E eu vejo ali que nesse projeto que aprovamos, o teto ficou em 7.000 e poucos reais, dando oportunidade de concurso. Então, mas volto a repetir, né? É uma questão de opinião, né? Isso aqui eu sempre me manifestei da forma que eu sou democrático, né? Respeito a opinião de todos, mas a minha é esta, nesse assunto. Votei contrário na questão do engenheiro civil,
pelo entendimento que hoje, da forma que está, eu tenho entendimento que está bem. Mas também concordo com colegas vereadores que pensam diferente. E também, aproveitando as palavras do colega vereador Gelsi, eu mais uma vez venho a essa tribuna fazer um apelo para as pessoas que não foram votar na última eleição, no primeiro turno, e para as pessoas que talvez não se deram conta do que a gente está para aceitar para o nosso país aqui, para a gente não ser conivente com o que está por vir. Nesse primeiro turno a gente viu assim uma votação vantajosa para o lado que eu não posso concordar. Não tenho como concordar, né? Pelas propostas já descaradas dessa pessoa que está voltando aí para tentar presidir o país de novo, né? A gente acompanhou, hoje mais ainda a gente acompanha a política de perto, então eu procuro ser uma pessoa informada quanto ao que acontece dentro e fora do país. Eu volto a dizer, a gente está no topo entre países de primeiro mundo, em desenvolvimento, após toda essa pandemia, né? Após a guerra no exterior, o presidente atual enfrentou dificuldades enormes e a gente está no topo do crescimento, empatando ali quase com China, onde outros países, como por exemplo Estados Unidos, estão aí vivendo uma inflação altíssima e a gente está conseguindo se manter e está voltando a retomar a evolução, o progresso aqui no nosso país, né? Então eu peço assim, encarecidamente, que cada pessoa pense no futuro desse país, dessa nação, desse todo, pense nos seus filhos, nos seus netos, pense não só naquela proposta que vem de uma pessoa que para mim não tem crédito nenhum, né? Ele não foi inocentado de processo nenhum. Deram um jeito de invalidar o processo, o julgamento, pela comarca não ser adequada para julgá-lo lá em Curitiba. Mas ele não foi inocentado, conforme já propagandas mentirosas aí anunciam nos veículos de comunicação. Então eu digo assim, pessoal, reflitam bem, eu imploro que todo mundo reflita bem, eu peço encarecidamente que reflitam bem no que está, nessa mentira que está sendo aplicada de novo no povo brasileiro. Eu não acredito que a gente possa vir a cair numa armadilha dessas, porque para mim a Bíblia é um livro de história. Não esquecemos que pela escolha do povo, Jesus Cristo foi para a cruz e um ladrão foi solto. Essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigado. Antes de encerrar, lembro a todos da reunião da CGP na quinta-feira, dia 20 de outubro, às 19h30. E na próxima sessão ordinária, na mesma data. Muito obrigado pela presença aí do pessoal do Coqueiral. Obrigado por terem trazido essas crianças, né? Após o dia de ontem, vocês nos deram presente aí com essas crianças. Deus abençoe sempre. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou de casa. Tenham todos um ótimo fim de semana e boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.